simples. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde. Pessoal, semana passada eu falei só dos embargos e passei o caso de embargos para vocês, certo? Deixa eu ver aqui. Pessoal, então vamos lá. Então, olha, eu falei um pouco de recurso ordinário na aula passada e vou relembrar um pouquinho vocês aqui a respeito disso. Então, o que nós temos aqui com relação ao recurso ordinário? Só relembrando, eu disse a vocês que o prazo era de 8 dias. A gente vai dar uma olhada lá novamente com relação às questões do artigo. Então, eu disse para vocês que o prazo é de 8 dias. Eu disse a vocês que há necessidade de fazer o depósito recursal. Eu mostrei quais são os depósitos recursais que são feitos, né? Os valores dos depósitos recursal. Que mais que nós mostramos? Nós mostramos também, falamos do prazo de embargo, se suspende ou não o recurso ordinário. Então, olhem só, relembrando aqui e adentrando mais um pouquinho em RO, só para depois a gente matar o assunto e já ir para o caso direto. Então, eu tenho o recurso ordinário, eu tenho o RO, e para o processo civil, eu teria assim, eu tenho o RO para o processo trabalho, como eu tenho a apelação para o processo civil. Então, eles são primo-irmãos, eu costumo dizer. O recurso ordinário é primo-irmão da apelação. Só que, neste caso, eu não vou utilizar aquele artigo 15 do CPC, o artigo 769 da CLT, aplicar de forma subsidiária ou suplementar, porque o RO, no seu artigo, ele diz tudo o que ele tem que dizer. Ele não tem nenhuma lacuna. E os recursos, apesar de eles serem primo-irmãos, eles têm prazos diferentes e algumas condições diferentes. Então, portanto, eu não poderia evocar ali os artigos que tratam da apelação do CPC, até porque ficaria muito estranho, está tudo regulamentadinho nos artigos 895
e eu posso, de repente, ficar evocando o artigo do CPC. Quiçá, por exemplo, com prazo, né? Você não pode ir em juízo depois, eu fiz aqui em 15 dias o meu recurso ordinário, porque efetivamente eu trouxe por analogia o recurso de apelação. O juiz vai te dar uma rasgada, vai falar, não, mas se tem recurso próprio, eu não posso chamar uma legislação alienígena ou de outro ramo do direito para fazer dessa forma subsidiária ou suplementar ao direito. Só que aqui, olha, tem algumas características que o prazo de interposição é de 8 dias. Aqui eu tenho o efeito do recurso do RO é o efeito devolutivo e não suspensivo. Eu não tenho um efeito suspensivo. Isso significa o quê? Que eu devolvo a matéria fática e probatória para o tribunal que vai analisar, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu tenho o juiz de piso, que a gente chama, ou de primeira instância, Taubaté, o de primeira instância. Eu faço o RO para o TRT. São 24 TRTs no Brasil, sendo que o único estado que tem 2 TRTs somos nós em São Paulo. Um da capital, que pega ali a capital, São Bernardo do Campo, Grande ABC, Barueri, um pouco do litoral sul, ali Santos, e o restante inteiro do estado em Campinas, que é o tribunal que é nosso aqui do Vale do Paraíba. Então, eu faço o RO e eu endereço o RO para o juiz de primeira instância, depois que ele acolhe e manda a parte contrarrazoar, ele encaminha o processo para o TRT. No TRT, eu terei 3 desembargadores, sendo que um vai ser o relator lá para julgar o meu recurso. Quando eu falo que o recurso tem efeito devolutivo, eu estou falando, basicamente, que eu devolvo toda a matéria discutida no meu RO, fatos e provas, documentos, teses jurídicas, eu devolvo tudo para o tribunal. Eu devolvo todo o conteúdo daquilo que eu recorri para o tribunal. Obviamente que o juízo lá do 2º grau de jurisdição ou o desembargador do TRT, ele tem que estar necessariamente adstrito aos meus pedidos em RO, ao objeto do meu recurso. Se foi deferido horas extras e eu não recorro horas extras e a parte contrária não recorre em horas extras, ele não pode modificar o recurso. Até porque ou daria um julgado extra, intra, ou ultra petita, ou ofenderia o princípio de reformatio impejus, que você não pode ter um recurso que prejudique a parte que não recorreu sobre aquela matéria. Pode ter um entendimento diverso daquilo, mas efetivamente não basta o entendimento dele. As partes têm que ter colocado os fundamentos e o pedido e o objeto do recurso no próprio recurso. Então, eu devolvo toda a matéria. E aí, eu não sei, eu acho que eu fiz aqui na sala de aula, quando eu devolvo toda a matéria, eu tenho aquele simbologia, que tem um processualista que fala isso, de um lago. O desembargador, o TRT-15, lá na hora da análise do meu recurso ordinário, sobre a minha matéria jurídica, ele não fica na superfície do lago. Ele não olha, eu recorri sobre horas extras. Eu perdi as horas extras e recorri, e lá tem prova documental, prova testemunhal e tese jurídica. E eu recorro aqui com as horas extras. Lá no TRT, ele não vai fazer uma análise na superfície aqui do lago. Ele faz uma análise em profundidade. Ele vai a fundo em tudo que tem no processo sobre horas extras, até situações que não foram alegadas em primeira instância na sentença, né? Que não foram abordadas pelo juiz de primeira instância. Ele pode fazer isso? Ele pode, porque o recurso tem efeito devolutivo. Então, eu devolvo toda a matéria para o recurso, desde que eu tenha recorrido daquela matéria, obviamente, né? Se ninguém recorreu sobre aquela matéria, ou se recorreu sobre uma matéria e ninguém recorreu sobre os outros pedidos, ele não pode falar nada sobre os outros pedidos. Professor, mas significa que ele tem que estar adstrito a uma das teses das partes? Não.
significa que o juiz não está vinculado a uma das teses das partes. O que ele está vinculado, e aí isso está no CPC, isso é regra geral de processo, é que toda sentença ou acórdão, que não deixa de ser uma sentença, é uma sentença de segundo grau, tem que haver fundamentação. Então, ele não precisa adotar ou não a minha tese. Ele não precisa falar ou não da minha tese diretamente. O que ele precisa é que sobre a tese dele haja a fundamentação. Salvo engano, tem alguma coisa de coisa julgada, não tenho certeza se é artigo 495 do CPC, eu não me lembro, mas tem lá a sentença e a fundamentação da sentença sobre pena de dar nulidade da sentença. Então, efeito devolutivo. Outra coisa que me implica o defeito devolutivo é que eu posso fazer carta de sentença, ou a chamada execução provisória. Se o efeito é devolutivo, o processo me permite eu fazer carta de sentença ou a chamada execução provisória. Como eu faço isso? É simples. O camarada, ele entrou em juízo e pediu horas extras, pediu adicional noturno, pediu diferença salarial, paradigma, e pediu adicional de periculosidade. Em primeira instância, a sentença do juiz de primeira instância deferiu todos os pedidos, só não deferiu menos o AD periculosidade. E você quer recorrer para o tribunal. Você acha, tem um laudo que foi favorável, tem prova documental, você leu as NRs, a NR16, você sabe todos os anexos lá da NR, você sabe fundamentar, você ficou indignado, você fala, putz, isso daqui vai reformar no tribunal. Mas eu não quero prejudicar meu cliente, porque, de certa forma, eu já ganhei horas extras. A sentença foi procedente em horas extras, adicional noturno e diferença salarial. Mas eu vou fazer o RO, eu vou insistir no meu RO para pedir o meu adicional de periculosidade. Então, eu ingresso com o RO pedindo o meu adicional de periculosidade. E aí eu tiro as cópias necessárias do processo para formar a carta de sentença. Eu tiro as cópias necessárias, distribuo uma ação ou formo uma carta de sentença junto no processo judicial eletrônico e começo a fase de liquidação. Depois de uma sentença condenatória, sempre vai haver a fase de liquidação da sentença em juízo. Então, eu falo para o juiz, olha, eu ganhei horas extras, eu ganhei adicional, eu ganhei diferença salarial, tá? E eu estou juntando todas as peças principais do processo e formando a carta de sentença para já começar a executar provisoriamente. O juiz vai intimar a parte contrária para tomar ciência da minha carta de sentença e vai começar a fase de liquidação. Ou ele vai mandar o reclamante apresentar o cálculo, ou ele vai mandar para o perito já fazer cálculo, alguma coisa ele vai fazer aqui. Fixou-se o cálculo, o juiz homologou o cálculo. Mas para isso, antes de homologar o cálculo, tem que já ter julgado o meu RO no tribunal. Tá? Homologou o cálculo, ou não homologou o cálculo, estamos discutindo os cálculos no processo, vem lá o julgamento do RO. A passo de que ele reforma meu adicional de periculosidade, o cálculo não está com adicional de periculosidade, porque eu perdi em primeira instância, eu fiz carta de sentença sem a periculosidade, porque eu perdi, eu não posso liquidar esse valor se eu perdi, eu não sei o resultado ainda do recurso no tribunal. Homologou o cálculo não, está lá discutindo o cálculo, reformou no tribunal, foi procedente o meu RO e reformou o adicional de periculosidade. Essa informação vem para a carta de sentença para aditar ou retificar esse cálculo, dizendo, olha, agora tem que consertar o cálculo para incluir a periculosidade. Se porventura a reclamada também
se porventura a reclamada também recorreu neste exemplo. A reclamada, ela recorreu porque ela achou injusta a condenação na diferença salarial. E o tribunal também acolheu a tese da reclamada e tirou a diferença salarial. Então, veja, o meu RO foi provido com relação à periculosidade e o da reclamada foi provido com relação à diferença salarial. Essas informações terão que vir para a carta de sentença para retificar o cálculo. Certo? E aí, senhores, um negócio que é muito interessante. Professor, mas se tem chance de mudar no tribunal, por que eu vou fazer carta de sentença para ter o trabalho de recalcular tudo ou o próprio fórum mandar para o perito recalcular tudo? É ruim mesmo. Mas, às vezes, você pega processo em que você acredita que a chance da reforma é muito pequena. Aí você faz a carta de sentença. E quando você faz a carta de sentença e execução provisória, você ganha, em média, aí 1 ano e meio de tempo no processo. Qual é o tempo que você ganha? O tempo da liquidação da sentença. Se nada mudar no tribunal, sua carta de sentença já está com a sentença líquida. Na hora que transitar em julgado no tribunal, é só o juiz homologar os cálculos e mandar pagar em 48 horas, que é o prazo que tem na CLT. E olha que interessante, a CLT fala em prazo de 48 horas para o pagamento da execução. O CPC fala em 15 dias. E tem juiz que aplica esse prazo e tem juiz que aplica esse prazo. Professor, mas aqui a lei não é omissa, porque diz que liquidado o valor da sentença, tornando-se líquida a sentença, o juiz homologa e determina o pagamento no prazo de 48 horas. Aí teria que aplicar a CLT. Pois é, meus senhores, esse é o grande problema do processo do trabalho. Essa é uma grande crítica que o meio acadêmico e alguns juristas fazem no processo do trabalho, que é um processo tão simples que acaba que os juízes tomam as suas próprias decisões. Então, vocês vão encontrar juízes que aplicam 15 dias para o pagamento da execução e os juízes que aplicam 48 horas para o pagamento da execução. Tá? Bom, o RO tem aquela questão do preparo, que está no artigo 899, que eu disse a vocês lá da CLT. E foi incluído alguns parágrafos com a reforma trabalhista para facilitar para algumas espécies de empregadores. Para facilitar para algumas espécies de empregadores, que eu vou pegar aqui para vocês. Primeiro, essa história de substituir a grana, o depósito recursal, pela fidúcia bancária ou pelo seguro-garantia, é um facilitador, a depender do tamanho da empresa, obviamente. Né? Outra situação é que, por exemplo, para algumas entidades ou para algumas espécies de empregadores, foi facultado o pagamento da metade do depósito recursal. Empregador doméstico, quer ver, olha, microempregador individual. Está aqui, ó, no parágrafo 9º, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, em vez de recolher aquele teto de 10.059,15, vai recolher a metade do valor de 10.059,15. Mas lembre-se, aquilo é o teto, não é o mínimo. É o teto. Do teto, nada se passa do teto. Se a condenação for R$1.000, recolhe 1.000. Se a condenação for 2.000 para efeito de custo, recolhe 2. Se for 3, recolhe 3. Se for 4, recolhe 4. Se for 5, recolhe 5. Passou do teto, recolhe os 5. Passou do teto, recolhe os 5. Isso para esses empregados, para esses empregadores aqui. Empregadores domésticos, entidades sem fins lucrativos, microempresas, microempreendedores individuais, recolhe a metade do valor do depósito recursal que é fixada pelo TST.
são isentos de depósito. E está vendo? Ó, tudo instituído pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Ó, isso não existia antes. Ó. Inclusive, essa isenção aqui. Ó, são isentos de depósito recursal os beneficiários da justiça gratuitas, as entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Está vendo? Ó, esses são isentos aqui. Na Justiça do Trabalho, tem sido bastante difícil comprovar gratuidade da justiça para empresas, mas não é assim, não é que está tão difícil, eu não tenho visto muito. Seria fácil comprovar com balanço financeiro, com dívida em banco, uma série de situações, e você pede a isenção do depósito recursal. Tá? Mas isso tem que estar muito bem comprovado, porque se você faz o RO e não comprova, você pode tomar uma invertida do juiz aí. Apesar de que o CPC hoje, e aí vocês deveriam saber disso, se não sabem, vocês devem ter ouvido falar disso, mas é assim, o CPC, antes de 2015, ele tinha uma visão. Se a parte não cumpriu um prazo, uma obrigação, um recolhimento de custas, um depósito recursal, qualquer coisa que a lei determinava, ele extinguia o processo, ou, sei lá, ou era perempto o direito do autor ou do réu, e não se discutia mais. O CPC de 2015, ele é um direito processual civil constitucionalizado. Você olha o Código de Processo Civil à luz da Constituição Federal, com os olhos da Constituição Federal. Tanto é que nos primeiros artigos do CPC tem toda uma narrativa de proteção de valores da dignidade da pessoa humana, função social do contrato, boa-fé objetiva, que são cláusulas gerais e conceitos indeterminados que vieram com essa segunda, terceira geração de direitos fundamentais. Então, passaram para essa perspectiva para o CPC de 2015 e começaram a avaliar da seguinte forma. Olha, a gente não pode, ofenderia algum princípio constitucional, por exemplo, do amplo acesso ao judiciário, da ampla defesa, do contraditório, eu simplesmente não aceitar um recurso porque a parte não comprovou o seu estado de justiça gratuita, como é no cível, enfim. Né? Aqui que o juiz, pela nova perspectiva de um processo mais humanizado, mais garantidor de defesa, abre prazo para a parte, dizendo, apesar de você não ter comprovado a sua gratuidade de justiça, eu te dou o prazo de 5 dias para você comprovar o dinheiro, o pagamento do depósito recursal. Então, você dá uma segunda chance. Antes, o processo de 2015 não era assim, o processo civil, e muito menos o processo de trabalho. E essa coisa muda um pouco de perspectiva em 2015. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia, que é o que eu já havia falado para vocês. Infelizmente, talvez, eu não manjo de seguro, não sou corretor de seguro. Mas a gente escuta algumas histórias por aí. Quanto maior o capital social, quanto maior o poder econômico da empresa, mais o seguro fica barato daqueles, em comparação àqueles que não têm todo esse poder aquisitivo, e talvez seja ainda mais vantajoso fazer o recolhimento da própria guia de depósito judicial do que você contratar um seguro-garantia. Pessoal, quando nós fizermos a peça recurso ordinário, obrigatoriamente, entre o endereçamento e, que está lá no artigo 895, e a qualificação civil, vocês colocarão qual o prazo de interposição do recurso. Prazo de interposição do recurso ordinário, 8 dias. Prazo de interposição de embargos de declaração, 8 dias. Os recursos do processo de trabalho, salvo exceção embargos de declaração e embargos de penhora e outro, na fase de execução eu não estou citando, mas, via de regra, os recursos da fase de conhecimento, salvo exceção em embargos de declaração, são todos em 8 dias. São todos em 8 dias. A contestação você junta na defesa. Então, para não correr um risco, eu já expliquei isso para vocês, você vai juntar com um tempo antes para não ficar oscilando. 2 semanas para cá, o TRT 15 nosso oscilou, tinha dia que você ficava 3, 4 horas fora do ar o sistema aqui. Ele estava em manutenção lá,
o CNJ determina que saia certidão para os advogados consultarem nos dias que o tribunal está indisponível, o sistema está indisponível. Só que tem uma regrinha, tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que diz que a suspensão do prazo não é por qualquer tempo de indisponibilidade do sistema. Então, isso o advogado sempre tem que estar atento. Então, diz lá assim, você pega o dia e divide por um percentual, ou pega um percentual desse dia. Se a indisponibilidade durou, sei lá, eu não me lembro agora de cabeça, 40% do dia, dos 24 horas, aí suspende-se o prazo. Ou então, se ficou indisponível das 11 à meia-noite, aí também fica indisponível. Mas no site do tribunal, aí suspende-se o prazo. No site do tribunal tem um link lá no PJE que você consulta as certidões, porque a resolução do Conselho Nacional de Justiça diz que tem que emitir certidões certificando os dias de disponibilidade para efeito de suspensão de prazo. Portanto, os dias que ficou indisponível e não estão em certidão, significa que a indisponibilidade não significou absolutamente nada. Então, é algo que o advogado também tem que se preocupar. Então, vocês vão colocar lá o prazo, 8 dias de prazo de RO, 5 dias de prazo de embargos. RO, sempre direcionado ao juiz que prolatou a sentença. Então, se a competência do julgamento, melhor dizendo, se a competência foi do juiz de primeira instância para dar a sentença, o RO é endereçado ao juiz de primeira instância, juiz da primeira vara do trabalho de Taubaté, da segunda vara do trabalho de Taubaté e assim por diante. Se houve uma ação originária no Tribunal Regional do Trabalho, quais são essas ações originárias? Por exemplo, ações coletivas, que a gente chama de dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, que são ações de legitimidade dos sindicatos ou do Ministério Público do Trabalho. Então, se houver uma ação de dissídio coletivo, essa ação tem que ser proposta diretamente no tribunal, e não aqui em Taubaté. Então, é uma ação distribuída no tribunal, então, portanto, o tribunal tem competência originária, não derivada, que a gente chama. E se prolatada a sentença no tribunal desse dissídio, por exemplo, cabe recurso ordinário para Brasília, para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas, via de regra, vocês, se não advogarem para sindicato, vocês não terão dissídios coletivos para atuar, ou para sindicato ou para empresa, grandes empresas. Se vocês fizerem só reclamante, tudo será dissídio individual, não entrará da perspectiva do dissídio coletivo. Bom, e aí teríamos o nosso caso. Alguma dúvida com relação à RO? Não? Aí me perguntaram assim, professor, as petições são iguais do cível, eu faço uma petição de juntada e as razões de recurso ordinário? O que eu falei para a aluna de uma outra sala? Falei, olha, a forma não me importa muito, e muito provavelmente não vai importar na vida profissional de vocês, porque rege na Justiça do Trabalho o princípio da simplicidade das formas. Então, eu acho que se for uma peça correta, com endereçamento, etc. e tal, não tem problema. Mas se você quiser deixar bonitinho lá no exame de ordem, ou se quiser ter uma ideia, eu endereço para o juiz de primeira instância, falo do fulano, já devidamente qualificado nos autos, onde contenta com fulano de tal, vem por meio desta requerer a interposição do recurso ordinário nos termos dos artigos 895 e 899 da CLT, nos termos que se seguem. Aí, desses termos, nos termos que seguem da fundamentação em anexo. Ponto. Taubaté, termos em que pede deferimento, assina. Aí, na outra folha, aí, razões de recurso ordinário. Aí, coloco assim no cantinho, na margem à esquerda, né? Coloco reclamante, reclamada, número do processo, primeira vara do trabalho de Taubaté. Aí, coloco eméritos, desembargadores, ilustres desembargadores. Aí eu faço um resuminho do que eu vou postular no meu recurso,
eu digo assim, a R-sentença julgou improcedente o pedido das horas extras do adicional noturno, no entanto, não assiste razões, conforme se explanará nessas razões de recurso ordinário, nessas razões de recurso ordinário. Aí passo já para o mérito, se não tiver nenhum cerceamento de defesa, nenhuma preliminar, nenhum pedido de nulidade, eu já vou atacar o mérito. Eu coloco do mérito, aí coloco o subtópico das horas extras, aí do adicional noturno, lá embaixo da conclusão. Portanto, requer seja acolhido recurso ordinário e no mérito seja provido a fim de condenar a reclamada no pagamento das horas extras, adicional noturno e seus reflexos. Ponto. Acabou. Então, a gente vai ver nessa perspectiva. Se tiver alguma questão preliminar de nulidade, de cerceamento de defesa, eu, antes de adentrar ao mérito, eu coloco isso. É óbvio que se eu tenho que garantir, eu sou advogado, eu fui contratado por uma pessoa para conquistar o direito dela. Então, eu tenho que garantir o direito. Se eu acho que tem um cerceamento de defesa, eu vou alegar o cerceamento, mas pode ser que o tribunal não concorde comigo. Então, eu tenho que abrir o cerceamento e, em consequência, embaixo, eu tenho que falar do mérito e atacar o mérito também, porque se ele não acolher o cerceamento, ele acolhe o mérito. Pode ser que ele acolha o mérito, né? Então, pessoal, aí, olha, nós temos o nosso caso aqui, né? E aqui está lá. Paulo foi empregado da microempresa Tubo Limpo, de 22/2/2015 a 15/3/2016. Primeira dica que eu falo sempre para vocês, anotem datas. Anotem datas, porque datas são relevantes. Sempre no direito do trabalho, datas são importantes. Então, anotem datas. Então, coloquem lá num papelzinho, admissão, 22/2/2015, 15/3/2016, demissão. Aí você coloca lá, função, trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Está aqui no case, olha lá. Admitido atuando na limpeza da parte de pistas de um aeroporto de porte pequeno. Durante todo o contrato, prestou serviços na Aeroduto Empresa Pública de Gerenciamento de Portos. Opa! Alguém saberia me dizer aqui, olha, como é que essa relação, ele é empregado de uma microempresa Tubo Limpo, que presta serviço para uma outra empresa. Alguém saberia me dizer o que é isso? Terceirização? Terceirização. Certo? Alguém sabe me dizer qual o fundamento jurídico da terceirização? É prestação de serviços, não? Sim, mas qual o fundamento jurídico? Súmula 331 do TST. E agora um pouquinho da Lei 13.429 de 2017. Então, olha que coisa mais louca no nosso país. A terceirização parece que é um movimento que surgiu no mundo, no sistema produtivo, no sistema de linha de fábrica, no sistema produtivo, mais ou menos na década de 90, final da década de 80, começo da década de 90. Eu achava que isso era muito mais antigo, mas não é. E a terceirização tem um negócio bacana, uma perspectiva bacana, assim, na visão de um administrador. Nós temos que agora a Lei 13.429 de 2017 e o próprio STF mudou um pouco a perspectiva de quando eu estudei terceirização a vida inteira. Porque o que acontece? Terceirização, eu vou explicar um pouquinho para vocês, é um assunto que eu particularmente gosto, mas fico revoltado porque tinha que ter uma lei melhor no país. Terceirização é uma coisa que me chama muita atenção, porque é o seguinte, você tinha a súmula 331 até a Lei 13.429 de 2017, e lá tinha uma discussão no meio acadêmico, tá? Isso não vinha para processo, isso não vinha na prática, não ocorria muito essa discussão na prática. E lá tinha uma discussão da seguinte forma, você tinha, assim, algumas pessoas
alguns doutrinadores, e a maioria, isso até a Lei 13.429 de 2017, diziam que a terceirização, pela própria redação da súmula 331, itens 1, 2, 3 da súmula, diziam que você só podia terceirizar a atividade meio. Mas eu transportando isso lá para algo da administração, esse sistema de terceirização começou no final da década de 80, começo da década de 90, o que a indústria começou a perceber nessa perspectiva? Eu sou montadora de veículo, eu monto carros, veículo Volkswagen. Então, eu não fabrico o carro, eu não faço a funilagem, eu só monto, vejo as peças de outras indústrias e eu coloco na minha linha de produção e monto o veículo. Esses caras começaram a perceber o seguinte, falou, eu tenho uma indústria inchada com folha de pagamento. Eu, ao invés, isso veio com a tecnologia, enfim, uma série de transformação no mundo com relação à tecnologia e a necessidade da sociedade muito mais consumista. Eu tenho que toda a minha expertise, todo o meu conhecimento, eu tenho que direcionar para a minha atividade econômica primordial, aonde eu tiro lucro. A minha expertise, o meu conhecimento, está ligado àquilo que eu sei fazer, como atividade econômica principal. Então, por exemplo, eu sou VW, eu sou Volkswagen. Qual que é a minha atividade econômica principal? Montar veículos. As outras atividades, vigilância. Nossa, está difícil hoje. Vigilância. Portaria. Jardinagem. Alimentação, refeitório. O que mais? Zeladoria. Isso é a atividade principal da minha atividade econômica? Se está dentro da minha necessidade de montar veículo? Não está, né? E esses caras perceberam no final da década de 80, começo da década de 90, falaram, pô, peraí, isso tanto é real, eu advogo muito para vigilante. E, na época, quando o vigilante é contratado pela própria empresa, não por uma empresa terceirizada de vigilância, eles chamam que o vigilante é orgânico. E eu nunca atendi um vigilante orgânico, e eu estou atendendo um vigilante desde 2008. Salvo exceção, acho que eu atendi uma única vez. Por quê? Porque as empresas falaram, olha, eu tenho que direcionar a minha expertise, o meu investimento, aquilo que eu sei, o meu know-how, a minha experiência, aquilo que eu ganho dinheiro, minha atividade econômica principal, que é montar veículo. Essas atividades periféricas, vamos dizer assim, que é jardinagem da minha indústria, o refeitório da empresa, enfim, isso eu terceirizo, isso é atividade meio. Até o advento da Lei 13.429 de 2017 e o entendimento novo do STF, era inconcebível você terceirizar a atividade fim. Então, o direito não permitia que eu terceirizasse, por exemplo, uma empresa especialista em montar veículo dentro da VW Taubaté. Porque você está terceirizando uma mão de obra ligada à sua atividade fim e econômica, que é montar veículo. Isso não existia. Com a Lei 13.429, que foi reconhecida a sua constitucionalidade, essa coisa mudou um pouco de perspectiva. E quando veio 2017, as pessoas um pouco ficaram de cabelo em pé. Todo mundo vai ser terceirizado, todo mundo vai ser terceirizado. Porque a terceirização, ela me leva a uma noção de flexibilização de direitos, de redução de benefícios. Porque se talvez a Volkswagen tivesse contratar um vigilante orgânico, que seria funcionário dela mesma, ela não pagaria o piso que ela paga numa terceirizada. Ela pagaria muito mais.
Então, todo mundo ficou de cabelo em pé. Só que isso, na prática, eu acho que não está acontecendo. Por quê? Poxa, se eu sou dono de uma pizzaria La Fornarina, famosa em Taubaté. Pô, minha pizza vende pra caramba, tem uma certa qualidade, as pessoas sabem o meu cardápio, sabem o sabor da minha pizza, o cheiro da minha pizza. E, de repente, veio uma lei que me permite terceirizar qualquer atividade. A minha atividade econômica é vender pizza e refrigerante, e cerveja, enfim. Então, eu poderia terceirizar, por exemplo, o próprio pizzaiolo. Imagina que saiu uma empresa nova, algum colega aqui da sala, abriu uma empresa de fornecimento de mão de obra de pizzaiolo, super especializado. Pizza do bem. Só, o cara tem 50 pizzaiolos à disposição. Só pizzaiolo. Aí eu pergunto, por que eu, empresário, vou terceirizar a minha atividade fim neste exemplo? Será que o pizzaiolo que está lá, que não faz aquela massa, que eu tenho que pagar um salário diferenciado do mercado, porque senão eu não seguro ele na minha pizzaria, mas é isso que ele traz? Será que se eu terceirizar isso vai dar bom, efetivamente? Eu creio que não. Então, talvez essa coisa de terceirizar a atividade fim não pegou muito na vida prática por conta disso. Mas agora o direito permite tais terceirizações, o que antes da Lei 13.429 de 2017 não permitiria. E até o STF entendendo pela essa permissão. Mas o que eu quero que vocês saibam é que a terceirização surgiu nessa perspectiva de você tirar as energias daquilo que é acessório, não é principal, e direcionar tudo para o principal, montar veículo, vender pizza, e etc. e tal. E vejam só que isso é tão real que isso também é aplicado ao ente público. Então, se vocês forem à Unital, por exemplo, vai estar lá, o vigilante não é concursado da Unital, o vigilante está lá, é da SEGVAP. E uma série de outras terceirizações pode ocorrer na própria prefeitura também, né? Empresas terceirizadas. Por exemplo, a Eco Taubaté, que faz serviços de jardinagem, etc. e tal, é uma terceirização. Manutenção das áreas públicas não deixa de ser uma terceirização. Tinha uma época que tinha uma empresa até que quebrou, que fornecia marmita e fornecia lanche nas escolas, refeições na escola, também a empresa quebrou, parece. É uma terceirização. Só que aí quem é o tomador de serviço, a reação é triangular. Também é toda a reação de terceirização é triangular. Eu tenho o trabalhador, eu tenho o tomador de serviço e eu tenho o prestador de serviço. Por exemplo, uma empresa de vigilância é a prestadora, a Unital é tomadora e o trabalhador é empregado da prestadora, mas presta serviço para a tomadora. Quem se beneficia da mão de obra dele diretamente é a tomadora. Tá? Então, olha só, no nosso exemplo, ele foi contratado pela empresa Tubo Limpo. Então, isso está na súmula 331, só que aí tem um detalhe. Ele foi contratado pela empresa Tubo Limpo para prestar serviço numa empresa pública de gerenciamento de aeroportos. E isso está na súmula 331, no item 5 da súmula 331. Item 4 combinado com o item 5 da súmula 331. Então, olha, Paulo foi empregado da empresa Tubo Limpo, num período, trabalhou como auxiliar de serviços gerais, fazia a limpeza da pista do aeroporto. Esse aeroporto era gerenciado, administrado por uma empresa pública. Então, eu não estou falando de uma terceirização do privado, e sim do público. Aí tem um corte que é necessário fazer. Eu não me lembro o ano, mas isso está lá no item 5 da súmula 331, quando vocês lerem a súmula. Houve uma ação direta de constitucionalidade, porque o ente público falava assim, a lei de licitações, a antiga lei, a lei 666, né, de 1993, lá, a lei de licitações... 866. 866.
que tem um número, né, cabalístico, né, 666, mas enfim. Ela tem no seu artigo 71, salvo engano, dizendo que as responsabilidades e encargos trabalhistas e previdenciários do prestador de serviço não se transmite aos tomadores. Não se transmite ao tomador de serviço. E até o julgamento de uma ADC, a ADC 16, que, salvo engano, eu acho que foi em 2012, tá? O que acontecia? Dizia-se assim, você entrava com a ação e falava assim, que é o que o Paulo fez, tá? Mas a gente vê qual que vai ser a peça aqui, que é o que o Paulo fez contra a microempresa aqui. Você entrava com uma ação contra a microempresa, a Tubo Limpo, e pedia uma responsabilidade contra o tomador de serviço. Alguém sabe qual é essa responsabilidade? E tem 4 da súmula 331. Responsabilidade subsidiária. E responsabilidade subsidiária tem que nos remeter ao benefício de ordem. E benefício de ordem é assim: se o devedor principal, micro, tubo limpo, não paga a execução, eu posso executar o subsidiário. Eu quebro o benefício de ordem e vou para o tomador de serviço. Mas, para isso, o tomador tem que estar na ação desde o início, porque tem que ter direito de defesa. Eu não posso surpreender ele lá na fase de execução e falar, agora você me paga, mas eu não me defendi o processo inteiro e agora você quer me chamar para o processo? Então, olhem só. Então, aqui, provavelmente, esse Paulo pediu responsabilidade subsidiária contra o ente público. Só que, em 2012, teve o julgamento do... O que acontecia? O ente público, até o julgamento da DC, ele falava assim, a própria lei de licitações, o seu artigo 71, da Lei 8.666, de 93, acho que é 93, dizia assim, não se transferem os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários para o tomador de serviço, da administração pública direta ou indireta. Então, você ingressava com a ação e pedia responsabilidade subsidiária, como é no nosso caso aqui. A reclamada, ente público, vinha e falava assim, olha, eu estou isenta, porque a própria lei de licitações fala que eu não tenho, não se transfere para mim esses encargos. Qual que era o entendimento sedimentado com base na súmula 331? E percebam que eu não estou falando de lei de terceirização, hein? Até 2017 eu não tenho nenhum conteúdo normativo sobre terceirização. E aí, qual que era a grande discussão? O judiciário tinha sedimentado dizendo o seguinte, olha, nós sabemos da existência do artigo 71 da Lei 8.666. Só que a questão é lá, ela fala no conteúdo, ela fala no cunho administrativo. Não se transfere dívida trabalhista, previdenciária e tributária para o ente público do prestador de serviço no cunho administrativo. Mas quando a gente trata de responsabilidade subsidiária, a gente evoca o Código Civil, no artigo 86, e esse é o fundamento da responsabilidade subsidiária. Responsabilidade subsidiária decorrente de terceirização, com fundamento na culpa in vigilando e in eligendo. Então, o que a gente falava? Olha, houve culpa in vigilando e in eligendo, porque contratou uma prestadora de serviço, no caso é Tubo Limpo, que não pagou de certos direitos, eu quero que você, responsável, caso eles não paguem na ação trabalhista, que você pague. O ente público, além de alegar o artigo 71, parágrafo 4º, falava o seguinte, olha, eu não tenho como ser responsabilizado na culpa in eligendo, má eleição, porque eu tenho que respeitar o procedimento licitatório. Então, não tem como. É lei, eu tenho que fazer quem ganha é o que tem o menor preço, no pregão. E aí essa discussão demorou anos e anos e anos, para ter ideia, quando eu comecei a advogar, nem surgiu essa discussão, nem era tão ferrenha assim. E aí, em 2012, salvo engano, caiu uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, discutindo o artigo 71 da Lei 8.666, frente à súmula 331 do TST. E o STF fala assim, olha, a partir de hoje, e para vocês terem ideia, essa discussão ainda está no STF.
A partir de hoje, nós passamos a entender de seguinte forma: só vai responsabilizar o ente público, a administração pública direta, indireta, a sociedade de economia mista, a autarquia, só responsabiliza esse ente público se comprovada a culpa em vigilando. A culpa em eligendo sai fora porque é procedimento licitatório, princípio da legalidade da administração pública, não tem como alegar a culpa em eligendo. Mas a culpa em vigilando, sim. E como é que eu persigo a culpa em vigilando da empresa pública que não fiscalizou o prestador de serviço? É justamente nisso que eu disse agora. Se comprovado que a empresa pública ou a pessoa jurídica de direito público não fiscalizou o prestador de serviço, aí fica caracterizada a responsabilidade subsidiária. E aí fica caracterizada a culpa em vigilando. Professor, mas fiscalizou o quê? As obrigações contratuais do contrato de trabalho entre a prestadora de serviço, no nosso caso, Tubo Limpo, e o trabalhador. Por exemplo, não pagava fundo de garantia, não recolhia INSS, não respeitava as horas extras, intervalo para almoço, tudo isso é alegação de não fiscalização. Então, nós temos essa ADCD, a DC 16, que foi o que trouxe para a súmula o item 5 da súmula 331. Então, vocês vão ver justamente isso lá. Então, olha, aqui é a primeira questão que nós vamos ter que observar aqui. Isso aqui é importante porque a gente vai ter que anotar aqui que a súmula 331 é responsabilidade subsidiária. Vai ter que fazer alguma coisa com relação a isso aqui. A gente não sabe porque quem está ainda, se está por Paulo, se está pela Tubo Limpo, se está pela empresa pública, o problema ainda não nos disse isso. O problema nem nos sinalizou se tem processo ou não. Eu não poderia nem afirmar, eu sei que eu estou dando aula de RO, mas eu fazendo prova da ordem, eu não posso nem dizer qual a peça que é. Né? Até essa leitura, eu não sei que peça que é. Ao ser dispensado e receber as verbas decisórias, ajuizou reclamação trabalhista. Opa, então já tem processo. Em face da empregadora, Tubo Limpo, e da tomadora, empresa pública de gerenciamento de aeroportos, Aeroduto. Então, ele está pedindo responsabilidade subsidiária dessa. Certo? Pretendendo adicional de insalubridade, porque o local tinha muito barulho, bem como a incidência da correção monetária sobre o valor dos salários. Então, olha os pedidos deles. Responsabilidade subsidiária, adicional de insalubridade, correção monetária sobre salários, uma vez que recebia sempre até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Logo, tendo mudado o mês de competência, deveria haver correção monetária, dado o momento na época da inflação galopante. Deveria haver correção monetária. A ação foi distribuída na 99ª Vara do Trabalho de Salvador. Opa, então tem processo. Esse processo está em primeira instância. Mas até essa leitura eu não posso dizer. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês identificarem uma peça numa prova, é a seguinte questão. Se já tem processo e está distribuído, pode ser petição inicial? Não pode. Pode ser consignação, para vocês fazerem, obviamente. Pode ser consignação em pagamento? Não pode, já tem processo, a ação já foi distribuída. Essas duas ações são ações iniciais, são ações que vão começar a movimentar o Poder Judiciário, começar a formar o processo. E mais, olha, ele já até fala, na audiência, a primeira ré, Tubo Limpo, empregadora, se fez representar pelo contador, assistido por advogado. Opa, artigo 843 da CLT. Pode o contador representar a empresa em audiência? Pode o preposto que representa a empresa em audiência desconhecer os fatos que envolvem os pedidos iniciais? Uma pergunta, a gente tem que ler o artigo. Então, ela faz se representar pelo preposto. Foram entregues à defesa e documentos
sendo que pela segunda ré foi juntada toda a documentação relacionada à fiscalização de contrato entre as rés. Está vendo? Ó? Isso que eu acabei de explicar da súmula 331. Juntou toda a documentação que ela fiscalizou, portanto, ela está querendo sair fora da responsabilidade subsidiária, ou melhor, não que não caracterize a culpa em vigilando, o qual ainda se encontra em vigor, bem como exames médicos de rotina realizados no empregado, inclusive o autor, os quais demonstram nenhuma alteração na saúde ao longo de todo o contrato, além dos recibos de fornecimento de EPI para audição. Superada a possibilidade de acordo, o juiz é obrigado a propor acordo no início da audiência, o juiz indeferiu o requerimento da segunda ré, indeferiu o requerimento da segunda ré para a produção de prova testemunhal e pericial, consignando em ata os protestos da segunda ré, pois visava com isso comprovar que o EPI eliminava a insalubridade. Então, olha só, o juiz declarou que a Tubo Limpo foi confessa, porque ela se fez representar pelo seu contador. A gente chama de preposto. O preposto pode ser o contador, pode ser qualquer pessoa, tem que ser empregado. Eu vou explicar isso para vocês. E aí, a segunda ré em audiência viu que ia se ferrar. Porque se a primeira é confessa, ela é responsável subsidiária. Tudo que a primeira perder, se a primeira não pagar, vai cair no meu bolso, no meu colo, vai sair do meu dinheiro. Por isso que eu coloco a subsidiária, a tomadora de serviço, senão não teria sentido. E sabe o que eu falo com meus clientes aqui no escritório? Ó, você vai colocar ou não a tomadora? Eles não sabem o que é isso, a maioria não sabe. Eu falo, doutor, qual a vantagem? Eu falei, pensa numa situação. Você tem uma casa para alugar. Aí tem um locatário lá, um inquilino lá, o cara quer alugar seu, você fica meio desconfiado. Aí o que a imobiliária exige? Agora pode ter aquele seguro, aquela coisa toda, né? Mais capitalização, enfim. Mas o que a imobiliária exigia? É um fiador, é o seu fiador. É a sua garantia de que se o locatário não pagar, você vai em cima do fiador. Eu estou fazendo um exemplo muito simples para um leigo entender, obviamente, né? Então, é essa a sua garantia. Só que na perspectiva do fiador, e aqui na perspectiva do tomador de serviço, ele está lá em audiência, ele viu que o juiz não aceitou o contador como preposto, pela redação do artigo 843. Todos os pedidos da iniciais, o primeira ré, que é o empregador, foi confesso, porque se não aceitou como preposto, e o artigo diz o seguinte, tem que ser representado por preposto que tenha conhecimento dos fatos. Bom, então, se não está representado, foi revel e confesso, que no caso não é revelia, é só confissão, foi confesso, significa que todos os fatos alegados em petição inicial são verdadeiros. E aí o advogado da segunda reclamada está ali do outro lado, ali, ó, desesperado, falou, não, espera aí, eu tenho recibo de EPI, eu tenho todos os recibos de EPI, cujo protetor auricular que está falando ali, ó, eliminam a audição. Ou, pelo menos, eu quero tentar provar que esses recibos têm alguma validade. Porque ele foi revel já, o primeiro já era, foi confesso, né? Porque o preposto não podia ter qualidade de preposto naquela situação. Espera aí, eu quero fazer prova, eu quero que o senhor analise os documentos, eu quero fazer prova testemunhal. E o juiz indefere, falou, não, o real empregador dele, que é Tubo Limpo, já é confesso, eu vou indeferir a oitiva de testemunha e a produção de prova. Pergunto aos senhores, alguém acha aí que houve um cerceamento de defesa ou não? Quem acha que houve? Coloca um joia aí na tela. Nas reações. Matheus, Claudinei, Pamela, Miriam. Ó, Lucas. Quem acha que não houve?
Houve, né, pessoal? Houve por um grande motivo. Artigo 195 da CLT diz que o juiz não pode sentenciar processo e que envolve produção de prova técnica, inclusive insalubridade e periculosidade. Certo? Então, existe um dispositivo legal dizendo, ó, excelência, você fica esperta aí, porque você não pode sair julgando o processo de insalubridade e periculosidade ao seu bel prazer. Existem artigos legais que determinam que você faça a prova técnica, marcar uma perícia. Né? Então, seria um dos seus fundamentos do cerceamento de defesa. Qual seria o outro fundamento do cerceamento de defesa? O outro fundamento de cerceamento de defesa, e aí eu tenho que fazer uma explicaçãozinha rápida para vocês, é que assim, ó, artigo 852A, desculpa, esquece. O que acontece na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, até a Lei 13.467 de 2017, da Reforma Trabalhista, dizia-se o seguinte: preposto, aquele que representa a reclamada, só pode ser o trabalhador com vínculo de registro na carteira de trabalho. Então, eu poderia chamar, eu tenho uma pizzaria, eu sou proprietário, eu tenho garçom, eu tenho gerente, tem minha mulher. Minha mulher não é nada, só é minha mulher. Poderia chamar a minha mulher para ser preposta naquela audiência? Ela não é sócia do negócio, ela não é dona, não é nada, ela é só minha esposa. Antes da reforma trabalhista, eu não poderia chamar. Porque a legislação dizia assim, claramente para mim, que quem representa a reclamada em audiência é o preposto. E esse preposto tem que ter a qualidade de empregado. Tem que ter anotação na registro na carteira de trabalho. Certo? E aí, então tinha que ter. Se porventura eu chegasse em audiência e descobrisse que o preposto não era registrado, isso às vezes acontecia, a gente pedia para ele exibir a carteira de trabalho. Fulano, o reclamante falava, doutor, não é empregado lá. E a gente falava, excelência, queria que ele comprovasse que ele é empregado da empresa. Se ele não comprovava, a juíza decretava confissão. Porque era a pena e a confissão do quê? Dos fatos postulados por mim na inicial. Revel ele não era, porque ele compareceu em audiência com o seu advogado munido da defesa. Então, revelia não teve, mas confissão teve. No artigo 843, parágrafo 1º, está dizendo assim, é facultado ao empregador fazer substituir-se pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas as declarações obrigarão ao preponente. Só que essa redação, aí tem o parágrafo 3º, fala assim, o preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte da reclamada. E a legislação que mudou, aqui, ó, desculpa, eu não estou compartilhando com vocês, ó, aonde diz que não precisa ser empregado, reforma trabalhista, a partir do dia 11/11 de 2017. Então, antes precisava ser empregado. Então, no nosso caso aqui, o cara, ele foi representado pelo contador. Então, na perspectiva de hoje, não haveria esse juiz aqui da 99ª Vara do Trabalho de Salvador vacilou feio, pisou na bola. Não poderia ter dado a confissão porque o preposto era contador. E o artigo 843, já estou dando fundamento para vocês, hein?
parágrafo 1º e 3º possibilita ele ser contador, ele ser o contador da empresa, desde que tenha a carta de preposição, que é a carta do proprietário nomeando ele como um representante. A gente tem que fazer carta de preposição, mas o caso prático não traz nada, se tinha, não tinha, isso é irrelevante para o caso prático. Então, o fato dele ter sido contador valida ele na qualidade de preposto e, portanto, o juiz não poderia ter dado a revelia para ele. Então, houve cerceamento de defesa? Houve. Por que que houve? Porque o artigo 195 da CLT determina, deixa eu ver se é o 195 mesmo, prova técnica, artigo 195 da CLT, será que é isso? As matérias que envolvem prova técnica, doença profissional, insalubridade, periculosidade, elas têm que ser auferidas por prova técnica. Ou seja, tem que mandar fazer a perícia de insalubridade, periculosidade, doença do trabalho, acidente de trabalho. E aí, seria esse o outro fundamento. Olha, houve um cerceamento de defesa porque o juiz não deixou conduzir a produção de prova testemunhal. Inclusive, nem avaliou a prova documental, mas isso ele poderia ter feito no momento posterior de sentença. Mas, naquele momento, ele não deixou fazer prova testemunhal. Então, vocês, na hora de fizerem um recurso ordinário, se atentem a isso, a esses dois fundamentos. Cerceamento de defesa está num dos incisos do artigo 5º, que é o acesso ao judiciário, a ampla defesa, ao direito de petição, é um daqueles incisos lá. Só jogar no Google e falar artigo 5º, cerceamento de defesa, você vai achar o fundamento jurídico. Aí ele fala assim, superada a possibilidade de acordo, a gente já viu, o processo seguiu concluso para a sentença, a qual decretou a revelia e confissão da primeira ré por não estar representada regularmente. Foi o que eu falei para vocês aqui, eu já matei a charada, porque quando ele fala que não aceita o preposto na qualidade contadora, eu sabia que ia chegar nessa conclusão aqui. E no caso não seria nem revelia, seria só confissão. Porque o cara estava munido de advogado, né? O problema não traz isso, mas pressupõe-se, não é que pressupõe-se. Se eu estou em audiência como advogado, carreando a defesa e os documentos da reclamada, rével eu não posso ser. Se o preposto não tem qualidade de preposto, aí é uma outra situação. Aí pode ser a confissão. Confissão do quê? Dos pedidos feitos na inicial. Todos os pedidos fáticos feitos na inicial são considerados como verdadeiros. Aí julgou o procedente, e agora vem aqui o X da questão. Olha os direitos que ele reconheceu em sentença. Até então, você não sabe nem que parte. Você está fazendo o exame da ordem, você só sabe hoje, da leitura até aqui, que não é uma petição inicial e nenhuma ação de consignação e pagamento. A única coisa que você sabe. Mas aqui começa a te dar alguns indicadores. Julgou procedente os pedidos de pagamento de adicional de insalubridade, no grau máximo, bem como a incidência da correção monetária sobre o valor mensal pago após a virada do mês. Então, um direito, dois direitos, e condenou a segunda ré subsidiariamente em todos os pedidos, fundamentando a procedência na revelia e confissão da primeira ré. Diante disso, como advogado da segunda ré, redige a peça prático-profissional pertinente ao caso. Então, ele deu a insalubridade, ele deu a correção monetária do salário e condenou a segunda ré de forma subsidiária todos os pedidos, fundamentando a procedência na revelia e confissão. Olha só, o fundamento da responsabilidade subsidiária foi na revelia e confissão. O que eu falei para vocês? Qual é o fundamento da responsabilidade subsidiária? Hein, pessoal?
Qual o fundamento da responsabilidade subsidiária? Vamos lá, para a gente ir terminando. Quem me ajuda aí? A oferição de culpa, né? Que tipo de culpa? Culpa em vigilando e culpa em elegendo. Ente público, eu posso caracterizar a culpa em elegendo? Não. Não posso, né? Então, só teria a culpa em vigilando. O caso ali não disse que ele fiscalizou, que ele trouxe todas as documentações fiscalizando a relação contratual entre todos? No case diz. E qual foi o fundamento do juiz para reconhecer a responsabilidade subsidiária? A revelia e a confissão da primeira reclamada. Então, olhem só. Primeiro tópico do e está pedindo para você ser contratado como advogado da segunda ré. E já tem uma sentença. Se tem uma sentença de primeira instância condenando e alguém está te contratando para defender essa pessoa, qual é o recurso? Recurso ordinário. Endereçado a quem? A 99ª Vara do Trabalho de Salvador, que é isso que está no caso. Primeira, antes de adentrar no mérito, cerceamento de defesa. Primeiro, porque o cerceamento, não precisaria citar isso, tá? Mas coloquem lá. Primeiro porque não era, vai ficar um pouco repetitivo depois, mas tudo bem. Não era caso de revelia e confissão, já que pelo artigo 843, parágrafo 1º e 3º, o preposto contador poderia representar a empresa. E segundo, porque o juiz não poderia ter indeferido a produção de prova, e aí houve o cessamento de defesa, porque a reclamada pretendia provar situações relativas ao direito impeditivo que ela alega, ou seja, recibos de fornecimento de EPI, e o juiz indeferiu a prova. Ainda mais quando o adicional de insalubridade e periculosidade tem que ser auferido por perícia, por prova técnica. E o fato da primeira reclamada ser revel não afasta a necessidade da produção da prova técnica através de perícia para insalubridade e periculosidade. Segundo, aí primeiro do mérito, ele fala que deferiu a insalubridade. Aí você vai atacar o mérito do adicional de insalubridade. Aí você vai criar, dizendo que não tem adicional de insalubridade, porque, no caso, está dizendo que forneciam todos os EPIs, inclusive os EPIs de audição, tem uma ANR que trata sobre audição, e que o EPI ele neutralizava o barulho. E aí vocês vão citar qual o decibéis que é admitido para a lei para a jornada de 8 horas. Isso está na NR15, no que tange aos ruídos. Vocês vão falar, olha, o barulho era menos que X decibéis. Isso é trabalho de vocês. Aí vocês vão pedir o indeferimento do pedido adicional de insalubridade. Segundo pedido, a correção monetária dos salários. O cara está dizendo que ele trabalha no mês de fevereiro, por exemplo, trabalhou no mês de abril, ele vai ganhar no 5º dia útil do mês de maio. E que essa diferença de dias, porque vai pagar no 5º dia útil, teria que ter correção monetária. Não é assim, porque a própria regra da CLT, no artigo 459, diz que o pagamento é no próximo 5º dia útil. E tem a súmula 80 também do TST, que eu vou pegar aqui para vocês, que também fala sobre a correção de salários. Quer ver? Que fala sobre a correção de salários. Súmula 80. Vamos ver se eu acho rapidinho aqui. Ah, não, a súmula 80, desculpa. A súmula 80 é a súmula 80 que fala da redução da... Fala assim a súmula 80, quer ver?
Fala que o fornecimento de protetor auricular neutraliza o ambiente ruído, ó, o agente ruído. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores provados pelo órgão competente exclui a percepção do adicional. Desculpa, a súmula 80 fala que é um dos fundamentos para vocês utilizarem nessa questão da insalubridade no mérito, né? Então, no mérito, vocês vão aplicar a súmula 80. Correção monetária, artigo 459 da CLT, que permite que o pagamento do salário seja feito no 5º dia útil do mês subsequente, sem reajuste. A necessidade de perícia técnica, artigo 195 da CLT, para insalubridade. E aí, o terceiro fundamento, que é o principal fundamento para você, que é o tomador de serviço, você está defendendo lá o aeroporto, né, a agência de aeroporto. O principal fundamento, que é o seu, você já sabe, está com base na súmula 331, item 4 e 5. Eu vou até pegar aqui para vocês, a súmula 331, item 4 e 5. Então, qual foi o fundamento da sentença do juiz de primeira instância? Olha, já que a primeira ré foi revel, então eu reconheço a segunda reclamada como responsável subsidiária. Vai falar, opa, peraí, excelência. Nos termos da súmula 331, item 5, a administração pública direta e indireta só pode ser responsabilizada quando houver a caracterização da culpa in vigilando. E a caracterização da culpa in vigilando é ou não a ausência de fiscalização do tomador de serviço ente público perante os direitos trabalhistas e obrigações contratuais trabalhistas entre o tomador de serviço e o prestador de serviço e o trabalhador. De maneira com que, se o caso fala que eu estou com todos os documentos comprovando que eu fiscalizei, portanto, eu me eximo da responsabilidade por ausência de fiscalização e, portanto, a culpa in vigilando. E, de certa forma não, como consequência, eu postulo que seja afastada a responsabilidade subsidiária da segunda ré. Certo? É esse o trabalho de vocês para fazer o RO. Alguma dúvida com relação a isso? Não, senhor, obrigado. O senhor vai disponibilizar para nós, né, na segunda-feira? Eu posso mandar já o caso. O caso está lá no EVA, não está? Eu não cheguei a acessar agora. Não, tudo bem. Eu mando já o caso para o Claudinei aí, no WhatsApp, mas eu acho que está no EVA. Se não tiver, me corrijam lá, não tem problema, eu já mando aqui um probleminha. E depois eu já disponibilizo a aula aí também. Tá ok, essa professor. aula gravada. Obrigado. E se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Certo, então, pessoal? Tá certo, professor. Não está no EVA, a Miriam falou. Eu lanço lá, mas a peça, o case da peça eu acabei de te mandar, Claudinei. Obrigado, senhor. Já vou enviar no grupo lá. A Miriam está no grupo, né, Miriam? É isso, está. Tá? Então tá ok. Posso até colocar aqui também no chat. Mas se vocês quiserem saindo também, não tem problema não. Eu vou colocando aqui. Apesar que aí vocês não vão conseguir baixar, né? Bom, eu já mandei para o Claudinei, não tem problema. Já estou enviando lá, senhor. Obrigado, Beleza, viu? então. Um abraço, fiquem com Deus aí. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço, até mais.